Fala galera, eu sou o Moa e o Golden State Warriors é o campeão 2022 da NBA. Então no episódio de hoje do Rebodank, a gente vai contar como que foi a trajetória desde a temporada regular, passando pelos playoffs, até a final e o título do Golden State Warriors. Mas antes da gente começar o episódio, eu vou pedir para você olhar aqui no botão de baixo, ver se você já está inscrito e se não tiver, clica nele para seguir e se inscrever e não perder nenhum episódio aqui do Rebodank. Bora lá então começar contando como foi a temporada regular do Golden State Warriors. Vamos começar falando pelo elenco desse time, que mudou bastante, viu? Já adiantando, o time que mais atuou na temporada regular contra o time que mais atuou nos playoffs. Só pra gente começar, Kevin Looney, que foi o titular dos playoffs desse time e também jogou bastante na temporada regular. O Kevin Looney foi o único jogador do Warriors que jogou todos os 82 jogos da temporada regular. Depois ficou o Jordan Poole, que jogou 76, o Wiggins, 73, Juan Toscano Anderson jogou 73 jogos na temporada regular, Gary Payton II e Bjelica jogaram 71. Kuminga jogou bastante na temporada regular. Kuminga jogou 70 jogos. E aí a gente começa com as estrelas do Golden State Warriors. O Stephen Curry jogou só 64 jogos. Curry perdeu aí 18 jogos da temporada regular. Otto Porter Jr. e Damon Lee com 63, Moses Moody com 52, olha só, agora vem a segunda estrela do trio do Warriors, que é o Draymond Green. Draymond Green jogou só 46 jogos, praticamente perdeu quase a metade da temporada regular, e o Klay Thompson, que para fechar o trio do Warriors jogou 32 jogos somente nessa temporada, na temporada regular. Ele perdeu mais da metade dessa temporada, porque ele estava voltando da lesão no joelho e lesão no tendão de Aquiles, duas lesões muito tensas em qualquer esporte, mas principalmente para o basquete. E depois, para fechar, os jogadores aí, o Iguodala, que jogou 31 jogos na temporada regular, quase o mesmo número de jogos que o Klay Thompson. A gente ainda teve o James Wiseman, que não jogou essa temporada de 2021 pelo Warriors por conta de uma lesão no joelho. James Wiseman, que foi a segunda escolha do draft de 2020 pelo Warriors, ele jogou a temporada de 2021, mas não se encaixou tão bem assim ainda nesse esquema de jogo do Warriors, nesse esquema tático do técnico Steve Kerr. Agora vamos falar dos contratos aí desses jogadores do Golden State Warriors. Como que tá a parte de contratos? No começo, os contratos mais altos do Warriors é o óbvio, né? Stephen Curry, 45 milhões em primeiro. Segundo, Klay Thompson com 37. Andrew Wiggins tá ganhando uma grana, viu? Mas correspondeu à altura. Andrew Wiggins é o terceiro maior contrato do Warriors, 31 milhões. Draymond Green, quarto maior contrato, com 24 milhões. E agora começa. Eu vou citar alguns jogadores aqui que o Warriors pagou pouquíssimo e o jogador contribuiu muito mais do que o salário dele. O primeiro jogador que eu queria citar é o sétimo maior contrato do Warriors, que é o Kevin Looney, que tá ganhando 5 milhões de dólares. Pô, para 5 milhões nos parâmetros da NBA, o Kevin Looney entregou muito mais do que é o salário dele. Já que ele foi o jogador que mais jogou jogos na temporada regular pelo Warriors, jogou os 82. Na pós-temporada, a gente já vai falar, mas jogou todos os jogos também. E tudo isso só por 5 milhões. É uma barbada, sem dúvida, né? O Warriors pagando pouco e tendo muito retorno com ele. Depois, o 10º maior salário, que é o do Otto Porter Jr., que era o cara que entrava e metia umas bolas de 3 ali, e nos últimos jogos das finais, Otto Porter Jr. entrou de titular. Então olha só, um jogador que entrou em jogos das finais da NBA como titular, 2 milhões de dólares só é o salário do Otto Porter Jr. Depois a gente vem o Jordan Poole no 11º maior salário do Warriors, com 2 milhões também. Depois a gente vem com o último salário que eu queria citar aqui, Gary Payton II, 13º maior salário desse Warriors. Gary Payton ganha 1,9 milhões de dólares. Então olha só, a gente citou Kevin Looney, Otto Porter, Jordan Poole, Gary Payton. 4 jogadores
sendo um deles titular na maioria dessa temporada, que foi o Kevin Looney, e um outro jogador que é o Otto Porter, que foi titular em jogos das finais, e dois principais jogadores do banco, Jordan Poole e Gary Payton, com salários abaixo dos 5 milhões de dólares. O Warriors mandou muito bem na construção aí desse elenco. Na temporada regular desse Golden State Warriors, só pra gente ter uma noção do que se previa do Warriors e o que eles entregaram, na pré-temporada de 2022, as apostas, as odds aí pro Warriors, para quantas vitórias, quantas derrotas eles iam ter, para as vitórias, a linha de corte ali do Warriors estava 48,5. Então você fazia a sua odd, a sua aposta aí no começo da temporada, se o Warriors ia fazer 49 vitórias ou mais, ou 48 vitórias ou menos. No caso, o Golden State Warriors foi over. Eles fizeram mais de 49, foi 48,5 a odd, né? Então eles fizeram 49 vitórias ou mais. Para ser mais específico, o Warriors fez 53 vitórias, 29 derrotas, terminaram na terceira posição da Conferência Oeste, se classificando assim para os playoffs 2022. E agora, então, vamos falar como que foram esses playoffs aí do Golden State Warriors. Vamos começar com o elenco, né? Como a gente começou no elenco na temporada regular, o elenco mudou um pouco. Os jogadores que mais jogaram, que na real jogaram todos os jogos do Warriors nesses playoffs, foi o quinteto titular na maioria dessa pós-temporada, que foi Klay Thompson, Andrew Wiggins, Stephen Curry, Draymond Green e Kevin Looney. Depois a gente teve o Otto Porter Jr., que jogou 19 jogos. Como a gente falou, ele entrou de titular alguns jogos ali da final. Depois o Kuminga, que teve uma queda gigantesca. O Kuminga jogou 16 jogos nessa pós-temporada, muitos deles no garbage time. Então o Kuminga foi um jogador que jogou 70 jogos na temporada regular, jogou 16 na pós-temporada, mas que saiu da rotação desse Warriors. O Damian Lee, que foi de 63 jogos na temporada regular para 16 nos playoffs, mas também saiu da rotação do Warriors. O Bjelica, que também saiu da rotação do Warriors, foi de 71 jogos na temporada regular para 15 na pós-temporada. O Juan Toscano Anderson, que também saiu da rotação desse Warriors, de 73 jogos na temporada regular, ele foi para 14 nesses playoffs. Depois a gente teve o Moses Moody com 13, Gary Payton II, que jogou só 12 jogos nesses playoffs, mas tem um motivo, ele acabou sofrendo uma lesão na semifinal de conferência contra o Memphis, e aí ele não jogou metade dessa série e não jogou a série contra a Dallas. Ele voltou a jogar na final, por isso que ele jogou só 12 jogos. E para fechar aqui, Iguodala com 7 jogos nesses playoffs. Então a gente já pode citar alguns jogadores aqui que fizeram boa parte da temporada regular do Warriors, mas que nos playoffs praticamente só entravam no garbage time, que foi o Kuminga, o Damian Lee, o Juan Toscano Anderson, Moses Moody, o Iguodala e o Bjelica. Praticamente o time do Warriors eram os 5 titulares que a gente falou: Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Wiggins e Kevin Looney. Quem entrava no banco eram praticamente 3 jogadores: Otto Porter Jr., Gary Payton II e o Jordan Poole. Era praticamente, então, o time do Warriors nesses playoffs foram praticamente esses 8 jogadores. O resto entrava só no finalzinho ali. Bora falar dos confrontos desses playoffs do Golden State Warriors. Na primeira fase dos playoffs, o Warriors enfrentou o Denver Nuggets e foi uma vitória relativamente fácil aí para o Golden State Warriors. Eles fecharam esse primeiro round dos playoffs em 4 vitórias contra uma derrota. Essa uma derrota foi no jogo 4, que quase poderia ter sido uma varrida do Warriors, que o Warriors já estava 3-0 nessa série. Então, essa vitória do Denver foi no jogo 4, em Denver, em casa, que o Jokic destruiu esse jogo. Fez 37 pontos, mas sem o Jamal Murray, que desde a temporada de 2020, na bolha, sofreu uma lesão e não voltou ainda. Sem o Jamal Murray para armar esse time aí do Jokic. Jokic ganhou o prêmio de MVP da temporada regular, back-to-back, né, pela segunda vez seguida essa temporada. Jogou muito, sem dúvida nenhuma, o Jokic, mas para levar esse Denver para passar do Warriors, né, nos playoffs, precisava do Jamal Murray, sem dúvida. Então, o Denver ganhou o jogo 4, mas depois lá no jogo 5, o Warriors venceu em casa, fechou em 4-1 o primeiro round dos playoffs. O segundo round dos playoffs, que foi, vamos falar assim,
foi o mais de trash talk, foi o mais tenso pros dois times e nas redes sociais que a gente teve nesses playoffs, porque essa série de semifinal de conferência entre Memphis e Dallas rolou o Draymond Green no podcast dele falando todo o jogo, né, após todo o jogo, depois o Ja Morant ia lá no Twitter dele e também fazia provocação, dentro de quadra tinha a provocação de um time contra o outro, inclusive agora, depois que acabou a temporada, eles já estão se provocando no Twitter para a temporada de 2023, só para ter noção dessa rixa que ficou entre Memphis e Warriors. E para piorar essa rixa, o jogo 1, Memphis ganhou o jogo 1. Então deixou mais ainda esse time jovem do Memphis provocando, principalmente o trio ali, o Klay Thompson, o Curry e o Draymond Green, mas principalmente o Draymond Green, que é o que mais entra e fala no podcast dele e comenta. Então essa série que ficou 4-2, o Golden State Warriors acabou ganhando, mesmo com 2 jogos das 2 vitórias muito importantes para esse Memphis Grizzlies, que chegou com tudo nesses playoffs, né? Memphis Grizzlies vai dar muito o que falar nos próximos anos ainda com esse time jovem nos playoffs. Mas o Golden State Warriors acabou vencendo e com um problema, porque o Gary Payton II sofreu uma lesão na metade dessa série e aí complicou. Lembra que a gente falou agora há pouco do elenco dos playoffs, que praticamente 8 jogadores compunham a rotação do Warriors? Então perdeu o Gary Payton II, você já perdia um jogador dessa rotação. E para a série do Dallas, eles precisavam, sem dúvida, para essa série do Memphis, o final, para a série contra o Dallas, precisavam do Gary Payton, mas na final, o Gary Payton II voltou para a rotação e voltou a compor aí esses 8 jogadores da rotação na real ali, né, desse Golden State Warriors. Os outros jogadores ali entravam só no garbage time. E aí a gente teve a final da Conferência Oeste entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Dallas Mavericks que eliminou o Phoenix Suns, conseguiu um feito de chegar na final de conferência. Ninguém esperava que o Dallas ia chegar na final da conferência. Então, o Golden State Warriors, que já vinha ganhando força, não teve muita dificuldade para ganhar desse Dallas Mavericks. Ganhou também, assim como no primeiro round ganhou do Denver, ganhou do Dallas também de 4-1, com uma certa facilidade sim, mas foi lindo ver o Luka Doncic jogando final de conferência. E como jogou o Luka Doncic, viu? O jogo que o Dallas acabou ganhando, porque ficou 4-1 a série, foi o jogo 4, o mesmo jogo que o Denver Nuggets ganhou lá no primeiro round também, um jogo em Dallas, assim como lá no primeiro round o jogo 4 foi em Denver. Nessa final de conferência, o jogo 4 foi em Dallas e o Luka Doncic fez 30 pontos e pegou 14 rebotes. Jogou demais. Pra dar um joguinho ali, né, um joguinho de felicidade, um joguinho pra torcida de Dallas e um jogo pra não, porque ia ser uma varrida também, né, tava 3-0 pro Warriors e tomar uma varrida em casa ainda no jogo 4 ia ser muito bad, né? E esse jogo do Doncic foi pra deixar a torcida de Dallas feliz, mas Dallas precisa de ajustes pro ano que vem. E agora bora falar da final da NBA, a final da NBA entre Golden State Warriors do lado oeste e Boston Celtics do lado leste. Boston Celtics que passou por pedreira, viu? Meu Deus do céu. Mas a gente já fala deles aqui. Vamos falar dessa final. As odds, as apostas lá no comecinho da temporada, lá na off-season, antes de começar a temporada regular, como que tava as apostas para esses dois times, para eles serem campeões? Então, tava pagando vezes 11 as odds para o Golden State Warriors ser o campeão da NBA de 2022 e tava pagando lá no começo da temporada vezes 40 para o Boston Celtics ser o campeão da NBA. Então, só por esses números, vocês já têm noção que ninguém esperava que esses dois times iriam chegar na final e que muito menos iriam ser campeões. O Golden State Warriors era um pouquinho mais favorito do que o Celtics. Que o Celtics, vezes 40 odd, ninguém esperava mesmo. E aqui eu peguei os mais prováveis. Quem que eram os times favoritos nas odds, nas apostas, no começo da temporada? Olha só que mundo maluco, gente. O time que era o mais favorito a ser campeão da NBA, que tinha a odd menor, era o Brooklyn Nets, que estava pagando vezes 2,3 para o título do Nets. E o Nets acabou caindo na primeira rodada para o Boston Celtics e foi varrido 4-0 para o Celtics.
O segundo time com maior probabilidade de título, lá nas apostas do começo, era o Lakers, que era vezes 4,25 pagava. A cada R$1 devolvia 4,25 se o Lakers fosse campeão. E o Lakers nem foi para os playoffs, não deu nem chance, porque nem se classificou. E o terceiro colocado era o Milwaukee Bucks, pagando vezes 8,5 se eles ganhassem o back-to-back do título, né? Porque o Milwaukee Bucks era o atual campeão de 2021 e eles acabaram caindo aí na semifinal de conferência em 7 jogos. O Celtics ganhou de 4-3 do Milwaukee Bucks. E aí depois do Bucks, o quarto colocado, favorito pro título, era o Warriors, que é vezes 11 que a gente falou. E só pra fechar essa questão do Celtics, né, ele passou por Nets, por Bucks e passou por Miami na final de conferência. Primeira 4-0 e 2 séries seguidas de 4-3. Então chegou na final o Celtics, ó, tendo enfrentado só pedreiras e 2 séries para jogo 7. Chegou cansado, mas com muita confiança, porque tinha ganhado de Nets, Bucks e Heat. Grandes times ali do leste. E na final da NBA, o Golden State Warriors, como todo mundo sabe, ganhou de 4-2, uma série que o Warriors saiu, por 2 vezes ele saiu atrás do placar, porque o Celtics ganhou o jogo 1 fora de casa, perdeu o jogo 2, então o Warriors começou atrás do placar, mas já tinha começado atrás do placar na série contra o Memphis, né? Então o Warriors começou atrás do placar, foi lá, empatou no jogo 2. Depois, fora de casa em Boston, o Celtics abriu 2-1. Então, ó, o Warriors atrás do placar de novo. O Warriors foi lá no jogo 4, venceu o jogo 4. Depois, o Warriors ganhou os jogos 5 em casa e 6 novamente em Boston. E pra mim, vou ser bem sincero, o que deu o título pro Golden State Warriors foram... O jogo 4 foi importantíssimo porque o Warriors estava perdendo de 2-1 e o jogo era em Boston. Se o Warriors perdesse esse jogo, o Celtics iria abrir 3-1. E a gente já sabe da história do 3-1, né, galera? A única vez que um time virou um 3-1 numa final da NBA foi em 2016, que o Cleveland estava perdendo de 3-1 pro Warriors e virou para 4-3. Então a chance era muito pequena do Warriors virar. E o Warriors tinha que fazer de tudo nesse jogo 4 para não deixar o Celtics vencer. E a estrela, o MVP, aparece. Stephen Curry fez 43 pontos nessa partida. Jogou demais o Stephen Curry, vencendo o jogo 4. Mas pra mim, respondendo um pouquinho atrás que eu fiz o comentário, pra mim o que deu o título pro Warriors foi o jogo 5. Um jogo que o Andrew Wiggins destruiu, fez 26 pontos. O Stephen Curry zerou nas bolas de 3 pontos. Ele fez 0 de 9 tentativas para 3. O Curry nunca tinha feito isso nos playoffs. E na sua carreira fazia 4 anos que ele... Do último jogo, né? De um jogo que ele tinha não feito nenhuma bola de 3. Mas nos playoffs nunca ele tinha feito isso. Então, mesmo num jogo desse jeito, o Celtics não conseguiu ganhar o jogo 5. Curry não acertando da bola de 3. E o Wiggins, seu protagonista, com 26 pontos, o Celtics vacilou demais. O Celtics ainda teve um terceiro quarto destruidor, e mesmo assim no último quarto deixou o Warriors virar e ganhar esse jogo 5, abrindo 3-2 e levando para esse jogo 6 que o Warriors acabou vencendo. Mesmo que o jogo 6 foi em Boston, pra mim, tanto que a minha odd, aqui no Rebodank, se você acompanhou, você viu, a minha odd foi de 4-2 pro Warriors vencer, e foi pro Warriors vencer o jogo 6 e levar o título pra fechar os 4-2, por causa disso que eu falei. O jogo 5, pra mim, decretou o título pro Warriors, pelo vacilo demais do Celtics de não ter ganhado essa partida. E além do que, o Golden State Warriors quebrou uma invencibilidade do Celtics, porque o Celtics não perdia 2 jogos seguidos desde janeiro de 2022. Tava 6 meses aí com essa invencibilidade. E com o Warriors ganhando esse jogo 5, o Warriors já tinha ganhado o jogo 4, então ganhando o jogo 5, quebrou essa invencibilidade. Aí o Warriors foi até além.
como ganhou o jogo 6, ganhou 3 jogos seguidos do Celtics. E para fechar o episódio aqui da trajetória do Golden State Warriors, vamos falar sobre o legado dessa equipe, qual que é a história do Golden State Warriors. O Warriors, então, se torna o terceiro time da história da NBA com mais títulos. Em primeiro e segundo, a gente tem empatado com 17 títulos cada um, Boston Celtics e Los Angeles Lakers. E em terceiro lugar agora a gente tem o Golden State Warriors com 7 títulos da NBA, sendo 2 deles com o Philadelphia Warriors e 5 desses títulos com o Golden State Warriors. E desses 7 títulos do Warriors, 4 títulos foram conquistados nos últimos 8 anos, de 2015 até agora, 2022, nessas últimas 8 temporadas da NBA. E sem dúvida nenhuma, né, galera, o grande motivo, os 4 personagens ali principais dessa dinastia do Golden State Warriors de 8 anos, 4 títulos e 6 finais. Primeiro personagem, sem dúvida, Steve Kerr, o técnico que esteve nesses 8 anos aí com o Warriors, em todas essas finais e nesses títulos. O técnico que mudou, pelo seu exemplo nesse Warriors, o jeito que muitos times da NBA montam seus elencos, conduzem seus elencos. O Steve Kerr mudou alguma coisa em como montar um elenco e como gerir um elenco na NBA. O segundo personagem já é um jogador, agora são 3 jogadores, os outros 3 personagens aqui. O segundo e primeiro jogador, Draymond Green, que foi a 35ª escolha do draft de 2012, draftado pelo Golden State Warriors. Olha só, um jogador de segundo round do draft de 2012, ainda na 5ª escolha do segundo round. Que jogador, hein? Que escolha, que defesa e que é a alma do time, a raça do time ali, sem dúvida, é o Draymond Green nessa equipe. O nosso terceiro personagem foi o Klay Thompson, que foi a 11ª escolha pelo Warriors no draft de 2011. Um ano antes do Draymond Green, o Warriors draftou o Klay Thompson na 11ª escolha. Então, não precisa nem falar, né? Um dos 2 componentes aí dos Splash Brothers, um jogador que teve uma história linda nessa temporada, já que ele voltou aí no meio da temporada regular, voltando de uma lesão no joelho de ligamento, uma lesão de tendão de Aquiles, lesões que acabam com carreiras de jogadores, principalmente de basquete, e uma retomada desse Klay Thompson na temporada, veio evoluindo nessa temporada regular, nos playoffs veio evoluindo cada vez mais. Teve jogos incríveis nessa temporada regular. Não é aquele Klay ainda lá que a gente conhece de 2018, 2019 e dali pra trás. Mas, por tudo isso que ele passou, por esse contexto, que temporada maravilhosa e que lindo ver o Klay ganhar outro título da NBA e após tudo isso que ele passou, né? E pra gente fechar esses 4 personagens aqui, é óbvio que eu ia falar do maior arremessador de 3 pontos, o maior arremessador da NBA, Stephen Curry, que foi a 7ª escolha no draft pelo Warriors de 2009. Então, os 3 jogadores aí do quarteto que a gente falou, fora o Steve Kerr, foram jogadores draftados, escolhas de draft pelo Warriors nos drafts. Curry 2009, Klay 2011 e Draymond Green 2012. E aí em 2015 eles chegaram na primeira final, os 3 juntos. E também é outro que eu nem preciso falar muito, né? Stephen Curry, um dos maiores jogadores da história da NBA. Pra mim, um dos maiores armadores, brigando ali com o Magic Johnson da história da NBA. Tá nos top 10, top 15, aí cada um tem seu ranking, mas sem dúvida é um jogador que mudou o jeito que se joga basquete. Ele e o Klay Thompson, né, mas muito mais ele, pela maneira desse time jogar, e o Steve Kerr, como montou esse time. Mas por que eu tô falando tudo isso? Pela maneira da bola de 3 pontos, como esse time se movimenta sem a bola, muitas vezes jogando sem pivô, porque o Draymond Green não é um pivô nato de 2,20 metros de altura, ele não é tão alto assim, e ele por muitos anos foi o pivô desse Golden State Warriors. Então esse time meio que jogando no small ball, a defesa fortíssima do Draymond Green segurava os outros pivôs, enquanto os outros jogadores corriam muito com ou sem a bola, para arremessos, para infiltrações. Esse time é incrível, mereceu demais, aumenta o seu legado com esse 7º título, e se vacilar o ano que vem tem mais, viu?
porque a galera aí que veio do draft, esses 3 jogadores, ainda tem chão pela frente, viu, na NBA. Então, vai vacilando que o Warriors pinta em 2023 de novo. Então é isso, galera. Se você gostou desse episódio, já solta o dedo no like aqui e não se esqueça de, olha no botão aqui embaixo, vê se você tá inscrito. Se não tiver, já clica, siga e se inscreva para não perder nenhum episódio aqui do Rebodank. Então é isso, valeu, falou!